As melhores reações do GP do Canadá de 2025. Acabamos de ter uma das corridas, né? Eu vou até quebrar o protocolo novamente, trazer um comentário antes, uma reação de vocês antes de começar o vídeo de fato, a reação do Senna aqui. Sem dúvida, uma das corridas da Fórmula 1, uma das corridas da história da Fórmula 1 definitivamente. Dentre todas as corridas que já aconteceram na história da Fórmula 1, essa definitivamente foi uma delas dentro da história. Né? Porque, cara, que corridinha, assim, no começo ela tava chata e o final parecia o começo. Aí o Norris chegou e entregou um entretenimento pra nós. Vamos falar então, vamos direto para as reações, ver o que vocês trouxeram de reações aqui. Tem algumas reações muito boas pro vídeo de hoje. E fazemos esse vídeo enquanto eu uso minha camisa do PSG. Estou vendo o jogo do PSG e do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes, enquanto eu gravo o vídeo das melhores reações. Então, bora lá ver o que vocês trouxeram para as melhores reações do GP do Canadá de 2025. A gente vai começar com o comentário da Luana Stellar Interdimensional. O Bortoleto é um piloto de testes oficial da Pirelli. Sim. Eu tirei essa conclusão aqui hoje. O Bortoleto é um piloto de testes oficial da Pirelli. Ele tá na Fórmula 1 para fazer os testes de pneu pra Pirelli, né? Fazer teste de endurance. O Bortoleto já tá se aquecendo ali pro endurance porque ele fica na corrida por 500 voltas sem parar. E, cara, é complicado porque na questão de estratégia, a Sauber foi com estratégia diferente de novo pros seus dois pilotos. Eles fizeram... A estratégia, na sua essência, foi a mesma. Porque o Hülkenberg também fez mais ou menos ali 40 voltas de pneu duro. O Hülkenberg também fez o mesmo tempo de volta de pneu duro que o Gabi. A diferença é que o Hülkenberg larga de pneu médio e o momento de parada favorece mais o Hülkenberg do que o Gabriel. Então, mais uma vez, eles fazem estratégias diferentes para os dois, apostam em coisas diferentes para os dois, e isso acaba ferrando, querendo ou não, a corrida do Gabriel. Isso ferra a corrida do Gabriel, porque no momento que ele faz a parada dele, ele volta lá pro fundo do pelotão, muito atrás. Tanto que quando alguns pilotos, como o próprio Tsunoda, param, voltam na frente dele, e ele tem que remar e passar na pista, como fez com o Hadjar, por exemplo. Então não foi uma boa escolha de estratégia pra cima dele, na minha opinião. Eu não acho que a Sauber acertou em fazer ele começar com os pneus médios e começar com os pneus duros e parar com os médios no final. Eu acredito que eles tinham que ter feito a mesma estratégia do Hülkenberg, pra falar a verdade. Agora, eu tenho algumas críticas pra dizer. No GP da Espanha, eu dei a crítica na questão de ultrapassagem, que parecia que ele não conseguia atacar nos momentos corretos, e nessa corrida ele foi exatamente o oposto disso. Ele ultrapassou muito bem quando ele precisava. Muito bem. Ele ultrapassou o Hadjar, ultrapassou o Sainz. Quando ele precisava ultrapassar alguém na pista, ele fazia isso. O grande problema dele nessa corrida foram dois, na verdade. Um que mostrou nessa corrida e o outro que já vem sendo evidente, já dá pra perceber de umas corridas pra cá. O primeiro deles é a questão de defesa. Muitas vezes o Bortoleto ele não tem a malícia de fechar todo o espaço numa curva. Daí no hairpin agora do Canadá ele leva do Sainz por conta disso. E daí o Sainz fecha ele e o Tsunoda passa de passagem junto. Foi a mesma coisa no lance do Antonelli. Eu já dei minha opinião, não acho que o Antonelli fez nada de errado naquele lance. O Bortoleto que deixou um espaço que não precisava, então o piloto quando vê esse espaço vai com tudo, vai dar o dive bomb e se enfiar nesse meio. O Sainz fez isso hoje, e o Tsunoda se aproveitou porque o Bortoleto sai da pista, e lá em Mônaco aconteceu a mesma coisa. O Antonelli se lançou por dentro, só que lá não tem espaço pra você sair da pista, né, que nem aconteceu agora no Canadá, que ele pega um pouco de grama, lá ele foi parar no muro. Eventualmente volta pra pista e faz uma boa corrida. Mas esse é um problema do Bortoleto, e outro que eu percebi é a questão de pilotar atrás do ar sujo. Ele pilotando atrás do ar sujo, ele tem muita dificuldade de acompanhar pilotos. O Tsunoda, no momento lá que ele volta dos boxes, na parada do Tsunoda, ele volta bem na frente do Bortoleto, e o Bortoleto tava virando muito rápido, só que no momento que o Tsunoda chega na frente dele, ele tá enfrentando ar sujo, ele perde muito tempo. Então o Bortoleto precisa muito trabalhar a questão de pilotar atrás do ar sujo. É algo que ele não vem conseguindo fazer muito bem. Isso ficou evidente na Espanha já, que ele não conseguia passar o Lawson, e daí leva do Alonso, e agora de novo fica evidente. Então assim... A Sauber ferrou com ele? Ferrou. Mas a gente tem que falar também o que foi justo. Ainda assim, não muda o que tem na próxima reação. Como o Kaiowski disse aqui, na verdade é só imagem, não tem muito o que dizer não, né? Sede da Sauber ali e as bombas nucleares. Cara, assim, apesar dos problemas do Bortoleto que eu levantei aqui e que eu acredito que são coisas que ele precisa melhorar, mas assim como todos os novatos têm problemas e precisam melhorar alguma coisa. Então, todos os novatos têm problemas que precisam corrigir.
Todos têm novatos, tem problemas. O Antonelli, apesar da corrida boa de hoje, muitas vezes ele é afobado. O Berman não consegue ser consistente muitas vezes em ritmo de corrida também. Então, cada piloto tem os seus problemas pra trabalhar. Esses são os que eu identifico do Bortoleto. Mas a Sauber não ajuda. A Sauber definitivamente não ajuda, cara. Porque eles escolhem as piores... Eles chegam assim, eles sentam numa mesa, eles desenham a melhor estratégia e falam, ó, Hülkenberg, seu piloto experiente, você recebe ela. Gabriel e eu, a gente vê lá na hora, a gente vai ver e te avisa. Falou, qualquer coisa a gente liga de volta. É isso, cara. Cara, eles parecem que testam estratégia com o Bortoleto, cara. É isso que é bizarro, mano. Não é sabotagem. Não, eu continuo defendendo, bicho, não faz sentido a ideia de sabotagem. Não faz o menor sentido imaginar que a Sauber esteja sabotando o Bortoleto. Faz o menor. Isso aí já é teoria da conspiração completa de brasileiro, tá? Isso aí não faz o menor sentido. Mas parece que eles querem testar estratégias pelo Gabriel ser novato e tal, só que sempre fazem algo ruim ao invés de fazer a mesma estratégia pros dois. Ao invés de entregar a mesma ideia de corrida pros dois, sabe? E é complicado. Isso fica complicado. Mas a gente tem que exaltar também, como o Rony trouxe aqui, Hülkenberg é brabo demais. Cara, não tem o que dizer. O Hulk fez uma corrida sensacional. Isso é pra calar a boca também de quem sempre criticou o Hülkenberg. Porque muita gente, aqui nos comentários de vídeos aqui, eu sei que não é a maioria, eu sei que tem muita gente que concordava no ponto que eu defendi aqui também, mas que o Hülkenberg sempre foi um ótimo piloto. Ele só nunca teve um carro pra brigar. O pessoal fica, mas ele nunca pegou o pódio porque ele tá na Fórmula 1. Cara, ele nunca teve um carro pra pódio em primeiro lugar. Teve suas pipocadas quando poderia ter pódio? Sim. Sei lá, você tem Alemanha 2018, você tem 19, quer dizer, você tem Brasil 2012. Você teve corridas que ele pipocou oportunidade de um pódio. Sim, teve corridas que ele pipocou oportunidade de pódio. Isso é fato. Mas ele nunca teve um carro de fato bom o suficiente pra brigar por pódio. E com os carros que ele tem, ele sempre extrai o máximo que ele pode. Ele sempre vai muito bem. A Haas no ano passado era uma prova disso, e agora na Sauber de novo. Grande corrida do Nico. Grande corrida. Agora, o ponto que vocês provavelmente queriam, e que provavelmente era a thumb desse vídeo, né? Que é o que todo mundo queria ver nesse momento. Como eu disse, o Neil pensa num bicho ansioso. Essa imagem é muito boa. O boi dentro do negócio de tijolo. Pensa num bicho ansioso, cara. A disputa tava bonita. A disputa do Norris com o Piastri tava bonita. O Norris tenta passar ali, o Piastri se defende bem, dá o X pra conseguir se defender bem. Os dois têm DRS, fica os dois lado a lado, o Norris percebe que vai dar ruim pra ele, então ele segura o freio pro Piastri sair na frente. E ele entra na reta dos boxes, seguindo ali o Piastri, e tá mais rápido, porque apesar do Piastri ter DRS também na reta dos boxes em relação ao Antonelli, o Antonelli tá muito distante por conta da briga dos dois, né? Os dois estavam brigando, o Antonelli se distanciou. Mas o Piastri ainda tinha DRS, o Norris vai tentar passar e o Piastri fecha por dentro. Acabou. Acabou aqui. Norris joga por fora e acabou. Acabou. Primeiro que, se ia forçar a ultrapassagem, pra que tentar forçar agora? Que os dois têm DRS, que a disputa vai ser pior por você, que a única opção era por fora. Pra que forçar uma ultrapassagem nesse momento, Norris? Espera a próxima volta. O Antonelli tinha disparado dos dois, estava mais de um segundo. É claro que o piloto não sabe a diferença de tempo na hora que tá rolando a briga ali e tal, mas dá pra ver que o Antonelli disparou. Na próxima volta você vai ter DRS de novo. Aí você ataca. Não tinha por que forçar uma ultrapassagem aqui, ainda mais na reta dos boxes, que é mais difícil de ultrapassar aqui na outra reta. Não tinha por que forçar essa ultrapassagem aqui. Ele foi ansioso, é isso, pensa no bicho ansioso. Ele tentou ultrapassar num espaço que não existia, o Piastri fechou ele. Não foi numa zona de frenagem, não foi freando. O Piastri já tava por dentro, ele já tinha induzido que ele ia por dentro e já não tinha espaço ali. E ele tentou forçar. O Piastri ele já tinha assumido que ele ia se defender ali por dentro. O Norris continuou, pegou grama, pegou muro, pegou Piastri e correu o risco de tirar os dois da prova. E assim, você que assiste Fórmula 1 há mais tempo não tinha como não pensar no Canadá 2011. Né? No exato mesmo lugar, aqui, minha cabeça no momento. No exato mesmo lugar. Cara, com a McLaren de novo. Inacreditável, velho. Cara, às vezes a vida prega umas peças em nós que é muito engraçado de pensar, mano, no mesmo lugar, com a mesma equipe.
Quem não pensou nisso aqui? Quem assistia a corrida nessa época e não pensou nisso aqui é maluco, pô. Mas, ok. Uma pergunta que surgiu muito por conta desse incidente foi essa daqui que o Vitinho trouxe. Já tá entregue a taça, né? E... Não, eu não acho que tá entregue a taça, porque ainda tem muita corrida pela frente. O campeonato, ele ainda tá muito... A gente não foi metade das corridas ainda do ano. É importante ressaltar isso, não foram metade das corridas da temporada ainda. Não foi metade. Então tem muita coisa. O Piastri, ele abre uma diferença muito grande, de 22 pontos, se eu não estiver enganado agora, e cria um cenário muito favorável para ele ser o campeão. Isso é fato. Ele cria um cenário muito favorável para ele ser o campeão agora. Se ele administrar direitinho, se ele sempre ficar na cola do Norris, se ele vencer uma corridinha ou outra ali, sempre ficando próximo, tá no papo para ele. Porque pro Norris tirar essa pontuação, se o Norris vencer 3 corridas com o Piastri chegando em segundo, ele ainda fica atrás, ele vai ficar um ponto atrás. E não vai rolar de 3 corridas seguidas, ainda mais pelo Piastri ser tão bom, do Norris vencer em sequência, né? O Norris vai vencer corridas, assim como o Piastri também vai. Então assim, a não ser que aconteça algo fora da curva, uma bandeira vermelha que destrua a corrida do Piastri, por exemplo, ou alguém bata nele de alguma forma, se forem os dois administrando o resultado até o fim da temporada, eu acredito que o Piastri abriu uma vantagem boa o suficiente para se manter. Mas falta mais da metade da temporada. A Fórmula 1 é imprevisível. Basta um motor estourar, basta um retardatário errar no meio do caminho, basta uma briga de posição boba, alguém te jogar o carro pra cima de você, que acabou tudo. Então não vou dizer que a taça tá entregue, mas tá bem favorável pro Piastri agora. E a verdade seja dita, como o Zé aqui disse, Norris devia ter feito isso umas 20 voltas atrás. O começo da corrida foi ruim, o final parecia o começo. Cara, se fosse pra entregar o entretenimento, entregasse antes, pô. Corridinha chata, Norris. Você foi esperar o finalzinho só pra trazer emoção? Que isso, cara. Obviamente é brincadeira aqui, né? Vamos ser justos aqui também na questão agora, né? Falar um pouco sério, tirando a brincadeira. O Norris... A questão do mental do Norris é evidente ou é chovendo molhado? Eu não vou ficar repetindo disso. Teve alguns comentários de algumas pessoas que falaram também essa questão, tipo assim... Ah, vão agora atacar o Norris pela questão mental dele de novo e tal. Eu tenho 2 visões sobre isso. Uma, quando você é um atleta global, de um esporte global, isso é evidente que vai cair no seu colo. Tipo, você vai ser atacado pelos seus erros. Entenda-se atacado, não tipo atacar a pessoa, mas vai ser criticado. Tô usando a palavra errada, perdão. Você vai ser criticado pelos seus erros. E o maior defeito do Norris, ele é evidente, ele é gigante, ele grita, né? Onde quer que aconteça algum problema com o Norris na corrida. Que é o fato do Norris ter dificuldades de tomar decisões em momentos de pressão, em momentos de tensão. Tomar decisões, se sobressair, né? Nos Estados Unidos eles usam muito a frase X Factor, né? O fator X. Ele tem muita dificuldade de extrair o fator X dele e deixar o mental de lado. Porque ele é um ótimo piloto. Ele é um grande piloto. Mas ele tem essa dificuldade. Agora, um outro ponto que é importante mencionar nisso é... Muita gente também ataca ele desnecessariamente. Em post que ele faz, em coisa que ele fala. Tipo, vai lá e fala... Ah, você é um merda, você não consegue vencer corrida, você é um fracassado. Aí já é cruzar a linha. Cara, criticar o atleta, tá certo. E vai acontecer. Se é um problema a questão mental dele, se ele se importa demais com o que a mídia fala, isso vai continuar acontecendo. É inevitável, não tem como mudar. O que ele tem que fazer... O que eu não acho que tem que ser feito é ir e atacar a pessoa Lando Norris. Você criticar o atleta Lando Norris, porque não gosta de como ele age com as coisas, não é fã dele, que seja, beleza, você tem seu direito. Criticar atletas é o direito de todo mundo que gosta de futebol. Faz parte, a rivalidade, é por isso que o esporte é tão legal. Criticar o ser humano, eu acho bizarro como muitas pessoas estão fazendo. Então, cara, entenda a diferença quando você for criticar também, tá? Porque eu vi muito comentário aqui falando merda sobre o Lando Norris, sobre a pessoa Lando Norris. E isso não é certo. Isso nunca vai ser certo. Criticar o atleta, sim. Normal, tem que ser feito porque rivalidade, faz parte. Criticar o ser humano Lando Norris... Eu preciso falar disso, cortar um pouco o clima de brincadeira do vídeo, porque, cara, a gente tem que saber separar a linha, velho. Eu não posso fingir que isso não acontece e deixar de boa. Que nem atacando o Antonelli, o pessoal ainda atacar o Antonelli nos comentários, ameaçando ele de morte por contrabatido com o Bortoleto. Você tem que ser muito infeliz para atacar a pessoa. Criticar o atleta não, atacar a pessoa. Você tem que ser muito infeliz na sua vida, cara. Chega do momento desabafo.
vamos falar de coisa boa, vamos falar de Lux Color, vamos falar aqui do que o Sérgio FSSSS trouxe e a estratégia da Ferrari. Pouco se falou de como a Ferrari conseguiu estragar a corrida dos seus pilotos. É porque teve muito caos nessa corrida e isso ficou apagado. Isso ficou completamente apagado, mas eles cagaram a corrida do Hamilton. Jogaram o Hamilton lá pra trás, ficou preso no pelotão, que largou na frente do Leclerc, mas jogaram ele lá pra trás, pararam cedo demais, ficou preso no pelotão pra escalar e ficou atrás do Leclerc. O Leclerc também demoraram demais pra parar e estragou qualquer chance que ele tinha de brigar lá no pelotão da frente. Ferrari do céu, cara. Mesmo quando você não é o protagonista da corrida, tipo assim, vamos errar aqui, só de boa, só quietinho, sem ninguém ver. Só de boa, só de brinco, vamos dar uma erradinha com os dois aqui. É inacreditável, cara. E daí é que o Kaiser trouxe, né? Não venceu, mas foi guerreiro. O resumo de 2025 do Leclerc. Não venceu, mas foi guerreiro. Coitado do Leclerc, velho. O bicho tem contrato até 2029. Ah, ele quer sair. Eu não sei se eu acredito tanto nessas notícias que estão saindo, nos rumores de que ele quer sair da Ferrari. Porque não sei se tem oportunidade pra ele em uma equipe de ponta hoje. Eu não acho que tenha, pra falar a verdade. McLaren não tem. Red Bull, se for pro segundo carro, é pra pedir arrego. Mercedes não vai trocar Russell por Leclerc. Não tô querendo dizer que um é melhor que o outro. Mas, tipo, não é uma troca que, tipo, vale a pena jogar o seu piloto da sua academia que você desenvolveu pra trazer o Leclerc. E você tem o Kimi Antonelli no segundo carro também. Não vejo ele trocando de equipe. E ele tem um contrato com a Ferrari até 2029. Pra mim o Leclerc, ele vai ser aquele piloto que a gente vai lembrar como, tipo, mano, o cara tinha nível pra ser campeão mundial, mas a Ferrari estragou tudo. É isso. E a Ferrari não só estragou a corrida dos seus pilotos, né? Aqui a gente precisa um minuto de silêncio. Que como o Rael trouxe aqui, só tenho a falar da marmota atropelada. Hashtag luta marmota. Então, uma notícia triste. Temos que respeitar um minuto de silêncio, a família em luto da marmota, coitada. E tinha que ser a Ferrari pra atropelar a marmota, né, cara? Não tinha como ser outra equipe pra atropelar a marmota. Tinha que ser a Ferrari pra atropelar uma marmota. Eu já falei, cara, eu gosto do GP do Canadá. Apesar dessa corrida ter sido ruim, eu gosto do GP do Canadá. Única coisa que eu reclamo é as marmotas. Alguém tem que fazer alguma coisa, pô. Coitada das marmotinhas, velho. Estão vivendo a vida delas. Sabe, vocês já assistiram Sem Floresta? É uma reflexão que eu fiz no segundo canal que eu tenho, Fred Girnos. Se você não conhece, inclusive, vai lá dar uma olhada. Fred Girnos no YouTube mesmo, eu fiz essa reflexão. Já assistiu o filme Sem Floresta? Que os animaizinhos estão dormindo lá na floresta, eles acordam e construíram um condomínio em volta da floresta deles. As marmotinhas, elas estão dormindo lá, de repente, Fórmula 1. E agora ela só quer atravessar a rua pra comer, ou seja lá o que a marmotinha come, e atropelado por um carro de Fórmula 1, cara. Alguém tem que fazer alguma coisa pra proteger as marmotinhas, velho. Esse aqui eu vou tomar uma água, porque... baixar aqui a pressão pra falar. O Meloc 07 disse: Williams, nosso final de semana foi tão bom. Por que não ferrar com tudo? Tão bom eu vou discordar, né? Porque o Radiar ferrou com o final de semana do Sainz. Mas, ele ainda acabou sendo o único que pontuou. Mas foi medíocre na corrida, tá? Tem que ser dito. O Sainz não foi bem nesse GP do Canadá. Mas levou o carro pra zona de pontuação, isso que importa. Agora com o Albon. Cara, o que aconteceu, Williams? Não, tem até o do Mario Tata aqui. Conversa média dos pilotos da Williams com a Williams. É um falando com a porta e outro falando com o muro, velho. É conversa unilateral, sabe? Os dois estão conversando, mas é como se não voltasse a resposta de um pro outro. E o Albon foi teimoso também, tá? O Albon foi teimoso. Sabe, tipo, eu entendo muitas vezes os pilotos quererem entender o que é melhor pra eles e seguirem sua própria estratégia. Entendo perfeitamente, faz sentido. Não sou contra isso. Mas às vezes, cara, ouve o que a equipe tem pra dizer, velho. Sei lá, velho, esse final de semana da Williams, cara, que desgraça. O Albon ainda pontuou, o Albon não, o Sainz ainda pontuou, mas o Albon teve que abandonar. Finalzinho de semana pra esquecer. Como eu falei em vários vídeos, a Williams vai decair até o final do ano, porque eles não estão investindo um centavo no carro desse ano. Ele tá nessa situação, é surpreendente até. É claro que eles investiram um pouco, obviamente, pra construir o carro, mas tem muita peça do ano passado. Então, ele estar na situação que ele estava antes, pô, já era absurdo. E agora só vai decair. Então, é aceitar. A Williams já tava pra isso mesmo. E o Albon flopou e eu apostei nisso, então tem alguma vitória.
Agora a pergunta que não quer calar é o que o Vini trouxe aqui. Agora saber se vai manter. A gigante acordou, o gigante acordou. As flechas de prata estavam on fire nessa corrida, meu amigo. As flechas de prata estavam on fire. Primeiro porque George Russell foi muito bem, mas a gente já fala dele. E segundo porque Andrea Kimi Antonelli, piloto, ganhou o pódio na largada, ultrapassando Piastri. Na largada ele foi ousado, lançou pra cima, passou o Piastri e se manteve ali no pódio. Deu uma pipocadinha quando podia alcançar o Verstappen, até deu, porque a Mercedes estava mostrando estar com um ritmo bom. Se bem que, tava revisando bastante. Tinha hora que a Mercedes estava muito rápida, tinha hora que o Verstappen parecia que ia chegar e ficava nisso. O Antonelli poderia ter ameaçado mais Verstappen, poderia, mas acho que pelo que ele já fez, não tem nem o que cobrar. Um P3 ali logo na temporada de estreia já foi absurdo, antes da metade da temporada. Cara, foi absurdo. E o carro da Mercedes estava lá, tá? Eu não acho que algo vai ser padrão. Canadá é uma pista que a Mercedes vai bem até, né? A gente viu no ano passado, o Russell fazendo a pole, claro que acabou perdendo o espaço na corrida, mas é uma pista que a Mercedes vai bem. E eu acho bom esperar a Áustria pra gente tirar qualquer conclusão. Até porque a McLaren trouxe atualização para esse final de semana. Trouxe uma asa dianteira e uma suspensão e várias outras peças ali também novas. O carro parece que não progrediu com essa atualização, né, de certa forma, não estava tão bem. Vamos esperar a Áustria. Uma corrida é uma amostragem muito pequena. Só lembrar, por exemplo, 2023, que a Red Bull dominou tudo, aí chegou na Singapura, parecia que era a Haas. E, como eu falei, né, do Antonelli e tudo, a gente tem um comentário do Yuri Zadazaki, falei certo. O Antonelli no pódio foi sem dúvidas fenomenal. Esse moleque vai vencer uma, se não mais, corridas esse ano. Finalmente ele aprendeu a parar de bater. Deve ter parado de andar com cola pin. Eu não tinha lido dessa parte pra escolher o comentário. Mas assim, o Antonelli ele é piloto, cara. Ele já mostrou isso na primeira corrida do ano lá no GP da Austrália, que ele larga do fundo e escala o pelotão pra terminar no top 5, top 4. Me fugiu agora se ele termina em quarto ou quinto. Ele já mostrou o talento dele. Ele é ótimo piloto. E eu mantenho minha aposta, que no começo do ano eu fiz o vídeo de previsões da temporada, que a gente vai reagir no final da temporada, e eu me lembro que uma das apostas ousadas que eu fiz pra temporada foi: Kimi Antonelli vai vencer uma corrida. Foi minha aposta ousada da temporada. Kimi Antonelli vai vencer uma corrida. Mantenho ela. Se a Mercedes estiver tão bem assim até o final do ano, André Kimi Antonelli vence uma corrida, tá? Agora, quem já venceu a sua foi este homem aqui, do comentário do Kud. Me chamaram pra aprender, mas sou eu quem estou dando aula. Perfeita pilotagem do George Russell. Em alguns momentos, chegou a ser ameaçado pelo Verstappen, fato. Em alguns momentos parecia que ele perdeu um pouco de ritmo e o Verstappen encostou. Mas em nenhum momento, de fato, parecia que a liderança dele estava ameaçada. Em nenhum momento, tipo, mesmo quando o Verstappen se aproximava, você falava, opa, olha o Verstappen, será que vai rolar briga? Mas você não pensava, tipo, ei, pipocou, já era, o Russell perdeu. Então assim, perfeito talvez tenha sido demais, porque teve esses pequenos momentos, mas corrida absurda. Manteve a pole na largada, não pipocou na largada, foi fenomenal do começo ao fim. Esse é o George Russell que a gente sabe que pode ser campeão mundial. E honestamente, como eu já defendi aqui várias vezes, pra mim ele vem sendo um dos, se não o melhor piloto da temporada, só não tem carro pra isso. Ele se recuperou de problemas que ele tinha nos anos passados, principalmente em 2022, 2023, que eu criticava muito a questão dele ser inconsistente nas corridas, dele se desconcentrar muito no meio das corridas. O GP do Canadá mesmo foi um momento disso. Mas, cara, ele melhorou isso. Em 2025, o George Russell tá um piloto muito bom. Ele só não tem ainda um carro pra isso. Se a Mercedes realmente deu esse passo pra frente, se equiparou com as McLaren, e a gente vai ter uma noção melhor na Áustria, aí a gente vai ter um negócio interessante. Não sei se pelo campeonato, porque a diferença das McLaren está muito grande pro resto do pelotão, pro próprio George Russell. Mas pelo menos por vitórias, corrida a corrida, a gente vai ter umas brigas bem interessantes chegando. Mas aí tá, as melhores reações do GP do Canadá de 2025. Como sempre, eu quero saber a sua opinião, não esquece de escrever nos comentários o que você acha, o que você não acha. Se você discorda, se você concorda, eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Eu queria também lembrar vocês que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.